7 da manhã, meu. Irmão, às 7 da matina. Fala, mano. Vamos lá. Vamos ver se estabiliza. Pastor, Fala aí, Jacó, bom dia. Tá bom me dia. escutando aí bem, hein? Tô? Você? Tô também, tá voltando legal aí. E aí, como é que a Tami tá, cara? Como é que a galera tá aí? Tá bem, graças a Deus. Todo mundo dormindo ainda ali. Tá ajeitando as coisas, meninada dormindo. Aí sim. Fala, pastor Alex. Ó, o Alex tá com a gente aí. Só Alex aí. Pastor Alex, o único defeito que tem é ser corintiano. Tirando isso, tá tranquilo. E nunca foi preso sem motivo também, cara. Gente boa pra caramba. Cara Bom, acorda sete horas da manhã e entra e escuta isso aí. você vê, né? Cara, a Cris também, a Cris tá Ó, com a gente, Cris, né? Cris conseguiu. Aí, Paula, agora o pessoal tá chegando aí. Paula vai mandando convite pra turma aí, Paula. Começa a acordar os outros aí. E É, acredito que esses corações aí seja a Paula também. é, é bom. Pra que serve esse? Eu não sei. Ah, minha prima, a Maria, olha, lá de Minas Gerais, assistindo a gente. Aí sim. Teve um- Bom dia, Maria. Esse aí serve pra. Ah, vai chegando mais convite pro pessoal, né? No Instagram Ah, vai impulsiona o colocando. negócio. Impulsiona. Legal. É o tal do engajamento, né? É, eu ainda Negócio, não aprendi a mexer com isso. negócio digital aí e tal. Fala, Marcos. Bom dia, Marcos. Pessoal com a gente aí. Jacob, vamos orar pra gente começar? Vamos. Bora lá? Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra logo pela manhã e declararmos, ó Deus, a tua grandeza nesse início de final de semana, ainda um dia útil, mas nesse início, ó Pai, esse início de final de semana também, marcado aí como Dia dos Pais. Há muitos que sofrem, muitos que choram, muitos que têm o luto. Nós te pedimos que o Senhor guarde cada coração, ó Pai, nesse tempo. Guarda os teus filhos, nos sustente, ó Pai, é o que nós te pedimos. Te agradecemos, ó Deus, por essa manhã. Agradecemos pela vida do Jacó, da Tami, das crianças, pela vida da minha esposa Paula, pela vida de cada irmão que vai nos acompanhar e tem nos acompanhado neste período. Seja com os teus filhos, onde quer que eles estejam, no trabalho, ouvindo a Deus somente, fazendo suas funções diárias. Que o Senhor guarde os teus filhos em tudo e em todo tempo. Fala aos nossos corações. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Fala, já quando você quer começar aí, mano? Ah, pode começar. Esse tema sugestivo, o que é pecado? Pergunta Pecado. 16. O que é pecado? Eu vou ler a respostinha aqui do nosso Uhum. devocional e o texto base, mas depois a gente com certeza vai caminhar em outros textos e vai trocar uma ideia. O que é o Legal. pecado, então, galera? Pecado é rejeitarmos ou ignorarmos a Deus no mundo que Ele criou, rebelando-nos contra Ele e vivendo sem tê-lo como referencial em nossa vida. Não sermos ou fazermos o que Ele quer em Sua lei. O que resulta em nossa morte e na desintegração de toda a criação. Olha,
o que resulta em nossa morte e na desintegração de toda a criação. Eu acho que aqui ele estava pensando lá em Romanos 18, que a gente vai falar um pouquinho também. 1 João 3,4 vai dizer assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Na minha andança em escola bíblica dominical e quando criança, eu acredito que você também tenha escutado isso várias vezes, que as tia ia ensinar a gente na sala lá e falava assim, ou os tio, né? Porque eu tive vários professores também na escola bíblica dominical, mesmo sendo criança, uma coisa que a gente precisa resgatar até na nossa comunidade de fé, né? A referência do homem aí na ministração para as crianças e tal. Geralmente Eu tive na só minha sala de adolescente. Quando eu era adolescente, né? criancinha mesmo, foi só tia. Então, tem que ter essa referencial aí. Até por isso que quando eu trabalhei na creche, a gente falava muito disso aí, né? Porque alguns não tinham essa estrutura, cara, não tinha essa referência masculina. E, e dentro da gente, que tinha muita gente conservadora, apesar de tudo, apesar da agenda querer falar que todo mundo é progressista e não sei o quê, não sei o quê, não é bem assim não, cara. Na base, a nossa sociedade ainda é bem conservadora e glória a Deus por isso, né? É, Porque trabalhava lá com o pessoal e eles falavam assim que precisava ter homem mesmo para ter uma referência. Essas crianças não tinham referência, né? Muitas crianças não tinham essa referência nas casas e tal. A gente acaba entrando nesse assunto. Domingo, Dia dos Pais aí, uma data comercial, mas faz a gente refletir, né, sobre nosso papel na família. E voltando aqui, né, quando falava de pecado, a gente sempre tratava um assunto meio que, pecado é errar o alvo. é verdade. É verdade. Eu, criança, ficava ouvindo aquilo, ficava, meu Deus, o que é o pecado? Então você tinha um monte de coisa, você tinha, sabe, você tinha detalhes na sua vida ali que você queria saber se estava pecando ou não. E a pessoa falava para você um resumão genérico e de É, um negócio que não tinha o menor sentido para ele. Mas o que é pecado? Eu respondi, errar o alvo. Eu falei, Raul. alvo, errar o alvo. E a criança fica ali igual o Chaves, você lembra aquele negócio do Chaves, Chaves pensando lá, que era derrubar pinos. Aí ele vinha aqueles pinheiros e o cara, o seu Não é. Madruga derrubando lá com as bolas. Então por quê? Você não tem a menor ideia do que seja que está acontecendo. Sua cabeça fica variando. Acho que você passou por alguma experiência dessa, né? Que a galera falava que era pecado. Com a gente aí, a Ou Nath, eu vou deixar você falar. Nath. João Boca, só. Ó o João aí, mano. Pode Agora pesou, cumprimentar a hein? galera aí. João Boca. Ô, João, descer pra Ubatuba, hein, mano? Agora pesou, agora complicou. Agora, se a gente falar besteira, o cara tá aí pra É dar bom quando a um. gente fica sozinho aqui, aí você não sabe se está falando muita bobagem, né? Se tiver alguém para corrigir, já ajuda. Agora o clima ficou pesado, né? Eu acho que mas voltando para a pergunta, né, pastor, essa experiência de não ter uma resposta assim clara sobre o pecado sempre trouxe para, pelo menos para mim, eu acredito que para todo mundo que cresceu, né, nesse ambiente de ensino bíblico, da vida, né, cresceu na igreja, como a gente fala, né, Uhum, que o pecado são, se o pecado é errar o alvo, então o pecado são coisas que eu faço. A gente tem uma mentalidade infantil, né? Porque acaba falando assim, Deus não pode fazer isso, né? Então, se eu faço, eu estou pecando, né? uhum, E ao mesmo tempo que isso é didático, né? Por um tempo, quando você é realmente criança, você não tem ali uma condição, capacidade de entender questão de ser, né? E depravação total, né? Uma criança, a gente evita, né, esses assuntos, o ensino direto do evangelho para a criança. Tem inclusive pastores que
que, que tem se levantado no incentivo de ensinar, né, o evangelho direto e claro, lógico, adaptando linguagem, mas Uhum. claro para a criança, justamente para a criança não sofrer isso dentro da igreja e crescer com uma... Porque se o pecado não é fazer aquilo que Deus não gosta, automaticamente quando eu não faço isso, ou evito o máximo, ou passo só perto, então eu estou fazendo o que Deus gosta, né? Uhum. E por um tempo, dependendo da idade, isso tá bom, mas se você cresce, né, você vai envelhecendo com essa perspectiva, você perde, de fato, a noção do que é o pecado e principalmente do que é ser o que Deus quer que você seja, né? Uhum. Você continua na condição de pecador, né, e daquele quase salvo, porém completamente perdido, né, que era um jargão que já vi muitos pastores usando, né? Mas Jesus é justamente isso, né? Quase salvo, porque você não está fazendo as coisas, ou pelo menos a maioria delas, né? Que desagradam a Deus, mas você também não é quem Deus quer que você seja, quem Deus te criou para ser, Uhum. né? E nada mais contrário, pelo menos pela definição do nosso estudo aqui, do que essa frase que o pecado é errar o alvo, porque na verdade a gente vai ver que estar em pecado é, na verdade, viver não errando um alvo, mas viver sem a referência que é Deus. Uhum. Então, com certeza a gente vai estar indo em direção contrária se o nosso ponto de partida for o ponto de partida errado, for o ponto de partida da natureza pecaminosa, da natureza humana. Então, evitar o pecado não é ter só um destino certo, né? Acertar onde chegar. É ter o ponto de partida correto, na verdade. E ao longo do estudo a gente vai ver aqui o porquê que é isso. Não é só Uhum. mirar no que é certo, e não tem como mirar no que é certo se o seu ponto de partida não está alinhado, né? Usando aí a analogia da flecha, né? Uhum. Desse tiro aí. O Então, pecado, ele passa. Geralmente, ele está sempre ligado à desobediência mesmo, uhum. né? na Desde a verdade, da queda, né? na verdade eu vejo muita gente, assim, bastante gente colocando ele mais, não só aquela desobediência, como a gente entende também, o não fazer, né? Mas é aquela desobediência rebelde, Na a verdade, rebelião rebeldia, mesmo, né? é a rebelião, né? Uhum. Não é o... Até aqui a gente ia usar uma frase que inclusive está aqui no primeiro comentário, né? O pecado é uma relação fundamental. Não é fazer a coisa errada, é ser errada. Ser deliberada e enfaticamente independente. Desculpa. Independente de Deus. Tem a ver com rebelião mesmo, né? Então, assim, não é tropeçar. Uhum. É querer viver rastejando. Ah, boa. Não Então, é a queda em si, né? É viver nessa queda, né? Viver totalmente com a rebelião é. de Deus. A gente estudou um pouquinho na igreja ontem sobre o tema, e por meio de um homem o pecado entrou no mundo, e esse estudo está aí nessa página do Instagram, e a gente está salvando para poder acompanhar. E aí, quando a gente fala isso, né? Se por meio de um homem o pecado entrou no mundo, começa lá em Gênesis capítulo 3 com a desobediência do homem. O homem escolhe pecar, Uhum, ele pega do fruto, come, e ele desobedece uma ordenança de Deus. Então, geralmente, a rebelião está contra o próprio Deus e contra tudo aquilo que ele institui. uhum. Então, eu peco quando eu estou me rebelando contra Deus de fato, e eu peco quando eu também estou me rebelando contra aquilo que ele pôs como bom. Não é bom que o homem esteja só. É tantas coisas que ele falou que era bom lá, e eu vou Mordomia em relação trazendo à para uma outra criação. pegada, né? Por exemplo, não é bom que o homem esteja só. Aí ele faz uma ajudadora idônea.
alguém que se rebela contra Deus fala, mas a regra não é casar. Para que casar? Tem um monte de mulher aí, vamos viver em promiscuidade. Você vê como que é um outro ponto, né? Uhum. É, a pessoa ter uma vida totalmente desregrada. Quando estiver prestes a pecar, um comentário que está aqui da Paula, quando estiver prestes a pecar, se pergunte, se faça uma pergunta infalível. O que Jesus faria? Lembra até de um livro, né? Em seus passos, o que faria Jesus? É um Aí entra devocional. tudo, né? Entra cuidado, pecado e todas as outras coisas mais. Pode dar continuidade aí. Dentro desse É, comentário, ele vai dizer o seguinte: a religião cristã baseia tudo na natureza positiva e radical do pecado. É aquilo que a gente conversou já um pouquinho aqui, sem falar do texto. Né? Do fazer, não fazer, fazer, não fazer. uhum. E a gente se esquece do que é essa rebelião. Outras religiões falam de pecado, isso é muito interessante. De uma forma assim, de penitência, de monastério, né? A pessoa se isolar. Outras falam meditações e tudo mais em relação ao pecado como algo nocivo para o corpo, para a mente, para a alma, algo transcendente, que, algo controlado por um pensamento positivo, né? Algo controlado pelo próprio homem, né? algo controlado pelo próprio homem. Perfeito. Só que ele fala mais. Só que o cristianismo, ou melhor, a Bíblia cristã, ela não só fala do pecado, ela trata o pecado, que é um outro ponto. A gente saber que é pecador é uma coisa, saber que somos falhos, nascemos aí numa natureza pecaminosa e o lance que você falou da depravação total é uma coisa, a gente sabe. Mas qual o antídoto? Como tratar isso? A Bíblia fala. Então a Bíblia não só fala do pecado, mas a Bíblia fala como tratar o pecado. E é aí que eu queria que você comentasse mais um pouquinho pra gente. O que que a gente aprende com isso, né? Como tratar o pecado com seriedade. O Rafa entrou agora aí. Aí, não, meu não virou ainda O aqui. Rafa chegou aqui. Bom dia, Rafa. Aí, quiser falar alguma coisa, fazer uma pergunta, né? Rafa também tem umas perguntas infalíveis aí. E, não, e eu acho que o primeiro ponto que a Bíblia começa é o tratamento, né, em relação ao pecado, não só em relação ao antídoto, mas também até foi como eu entendi também essa afirmação, né, que tratar sobre o pecado, né, apresentar de fato o que o pecado é, né, qual é, porque também tem isso, né, a não romantização do pecado como algo que a gente pulando um pouco, né, para questões do nosso dia a dia, assim, está muito em alta a questão da hipergraça, né, de que Deus é amor, inclusive a gente está em Uhum, 1 João aqui, né, que fala bastante sobre isso, aborda bem essa característica de quem Deus uhum, é, né, ser amor, então por ele ser amor, você tem ali um crédito, né, enorme e vem, né, Deus te ama como você é e tal, e esconde, né, ou maqueia ali que Deus ama o homem como ele é quando ele enxerga o homem através de Jesus, uhum. É uma né? ideia de filtro, né? De lente. É, inclusive o pessoal que tem uma abordagem mais radical, fala assim, Deus ama o pecador, fala assim, se Deus Deus ama, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Nessas caixinhas de pergunta, uma vez eu vi não sei se foi o Ari, ou se foi algum outro pastor falando, só quem vai queimar no inferno vai ser o pecador, Uhum, né? Deus ama, sim, mas ele ama o pecador a ponto de entregar a sua vida por ele para que o homem saia dessa condição, né? uhum, No céu não haverão pecadores e ponto. No céu haverão pecadores justificados.
Então, tratar sobre o pecado, né? Trazer aqui, como o nosso comentário tem, né? Qual que é o destino do pecado? Morte e desintegração, Uhum. do homem e de tudo aquilo que é criado. E isso pesa um pouco mais, né? Isso traz a responsabilidade de não só buscar ali uma vida de ações corretas, mas buscar uma vida de fato correta. Né? Buscar e as ações na referência que é ser o que Deus nos criou para ser. Né? Uhum. É não querer ser safo, mas ser salvo de verdade. O pastor Paulo Júnior fala sobre isso. Muita gente segue a Deus para se safar do inferno. Por isso que a igreja Uhum. está sempre cheia de safado. E, né? E a gente tem que compreender uma identidade, uma referência. O senhor falou sobre os pais, né? A questão da referência, citando a questão da creche, sobre o Dia dos Pais. E o nosso comentário está falando exatamente sobre isso, sobre essa referência que Deus é. Uhum. E João 3, no início, a gente está em João 3 aqui, e o primeiro versículo fala exatamente sobre isso. Ó. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos, o que de Uhum. fato somos. Né? Então, ser filho de Deus, né, é ter de fato uma referência, né? É ter uma identidade, né, que me direciona. Né? Ou seja, o meu destino só vai ser traçado a partir do meu ponto de referência. Até geometria básica, né? Uma reta é feita na ligação de dois pontos. Então, você tem um ponto de Uhum. partida, de referência e um ponto de chegada. Né? Então, a minha identidade, né, esse pecado só vai ser tratado quando eu tiver uma referência absoluta de santidade. Então, essa referência é Deus. Né? Então, não tem como eu chegar no céu sem antes partir daquele que é de lá, né? Que é o dono, que é o criador, que é quem ordena as coisas, que é quem criou esse lugar de santidade. Né? Então, na luta contra o pecado, né, muito antes de tentar acertar, né, Uhum. corrija seu ponto de partida. Né? É preciso se voltar para a referência, se voltar para Deus, buscar essa identidade de filho de Deus, e aí é onde a gente vai começar a conseguir tratar essa natureza caída, né, que é a natureza Quando, pecaminosa. quando você falou a respeito do Cristo, né? Da imagem, da referência em Deus e tal, e a gente vê que isso reflete na questão do filho, do resgate também, e trata essa questão do pecado, essa linha também perdeu um pouco de sentido, né? Porque a Uhum. hipergraça também parece que ela deixa de lado o sacrifício, né? Ou banaliza o sacrifício. Além de falar que Deus é amor, que Deus te ama, que não sei o que, não sei o que, banaliza todo o ato do sacrifício, a redenção que a gente encontra em Cristo também foi banalizada, perdeu a força, o entusiasmo, a pregação do evangelho, é isso que ele fala no primeiro comentário, na parte final, e eu concordo. Não, É, como a gente até brinca lá na igreja, falar de salvação e tal é algo que vai ficando de lado. Você fala de carro, de bênção, de um monte de coisa e Deus de amor tá te dando e tal, e o ponto alto do evangelho, né, que é a cruz, uhum. vai ficando de lado. Hum, Continuando, ele vai falar um pouquinho. Essa parte eu queria que você falasse, porque você gosta bastante também, que é igual todas as outras partes que a gente já tem comentado. Mas ele vai dizer, cara, algo que acho que você gostou bastante. A desintegração de toda a criação, o que resulta a morte, Sim. e na desintegração de toda a criação. O que que você entende com isso nesse comentário, hein? Ah, ele tá citando Gênesis, né? Tá, quando Adão pecou,
E muita gente pergunta isso, né? Mas por que que Deus amaldiçoou a terra, né? Uhum. Já que foi o homem que errou, não dava para deixar. E aí é que vem a questão de não ser aquilo que Deus criou para ser. Porque quando a gente vê, olha a criação do homem, Deus coloca o homem na terra, né? A questão da mordomia, né? É essa representação de autoridade, né? Eu já vi alguns estudiosos falar que quando Deus falou domine sobre a terra, tal, tal, os termos ali na língua original é como se Deus estivesse falando assim, ó, você vai ser eu aí, né? Quando a gente até já falou sobre isso, acho que em estudos iniciais aí, né? Quando a criação olhar para você, ela vai entender quem eu sou, ela vai me adorar pelo exemplo, né? Vendo como você me adora, ela vai interagir comigo, entendendo como você interage. Então, por que que é tão grave quando o homem erra e por que há maldição sobre a terra, há a desintegração, né? E não é só a terra, né? A Bíblia a gente vai ver em textos de Paulo que o mundo, quando não é só esse mundo aqui, é o cosmos, né? Tudo. Então, se, se existe um Thanos aí, é porque o Adão pecou no início. Então, para quem gosta de ET, né? Os ETs mal. Por conta disso, quando o homem se rebela dessa sua posição, né? A terra, É, a criação. Romanos 8:19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos na redenção do nosso corpo. E ele continua, né? Em outra versão, essa é a NVI, né? Mas na versão Almeida ela vai falar assim que todo o universo, mesmo o cosmos, aguarda a manifestação dos filhos, né? Aqui fala da natureza criada. Às vezes fala natureza criada, imagina só algo aqui, né? Terreno. É só, Mas só o toda. terreno, né? Sem Tudo querer te que é cortar, só o tudo que foi texto criado. base aí Não, que você não, estava mas falando do Paulo, é esse aqui. é isso mesmo. Né? Porque tudo que foi criado ficou sujeito à autoridade do homem. Né? Uhum, E uma vez que essa autoridade é a autoridade. E é engraçado, né? Porque Deus não retira do homem isso, né? Esse poder de sujeição, né? Mas fala para ele como é que a terra vai ser agora, uma vez que ela está sujeita a um rebelde. uhum, E nisso a gente tem os resultados aqui na nossa, acho que nosso tempo nada mais claro como o gemido da criação sobre as coisas do nosso tempo, né? uhum, As alterações climáticas e fome no mundo que produz, né, alimento a milhões de toneladas, né, a injustiça e tudo mais, né? Todos esses problemas que a gente fica jogando, né, para as políticas, para um monte de coisas, assim, a gente fica inventando uma desculpa, né? E é lógico que todos os sistemas estão aí também para ajudar nisso, mas não quem crê na Bíblia tem que saber ou pelo menos lembrar, né, que tudo que acontece é resultado do pecado, da rebeldia do homem. uhum. Então, por isso a necessidade de reconhecer isso e de tratar, né,
Isso, o pecado ele não é só aquilo que vai me levar para o inferno, não. O pecado foi aquilo que condenou toda a criação. E a partir do momento que eu sou salvo por Cristo, a minha vida passa a operar, né, como João fala aqui, como um filho de Deus. Né? Uhum. Porque ele fala, quem pertence ao mundo não reconhece, né, quem é filho de Deus. Por isso não conhece a Deus. E quem não conhece a Deus opera dessa maneira, né? Opera sujeitando a terra para si mesmo. Né? Opera sujeitando a criação para servir a ele. Né? E aí é onde a gente tem a ganância, tem a cobiça, tem essas... a riqueza sendo o Deus das pessoas e trazendo cada vez mais injustiça e gemido para a criação. Uma vez que a gente tem esse ponto de referência, né, e sabe da nossa natureza pecaminosa sem Deus, e a gente é resgatado por Ele, a gente, como filho de Deus, passa a operar na redenção daquilo que foi criado. Né? Não só aguardando aí a vinda e a eternidade, mas a gente começa a fazer a oração de Jesus, né? Uhum. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela já é feita no céu. Então a gente passa a ser o instrumento, né, dessa... Uma vez que o pecado está sendo tratado em nós, a gente reconhece a nossa decadência e busca de Deus a orientação para ser esse instrumento da vontade de Deus aqui. Né? Onde a eternidade, a gente vai abrindo os portais da eternidade para o mundo caído. E aí onde eu acho que é onde o Evangelho passa a ganhar de novo o entusiasmo, né, e a pugência como que precisa, né? Como o comentarista falou aqui. Ih, rapaz, meu estudo pulou aqui. Deixa eu Tranquilo. achar ele de novo. A segunda parte, agora, ainda na segunda parte dessa questão do pecado, né? Esse pecado da iniquidade, o pecado é iniquidade e tal. O Romanos 6:23 está aqui também, do lado. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Mas Romanos 6:23, escravos da justiça. O verso 22 ele vai dizer: mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é vida eterna. Escravos de Deus, fruto que colhe leva a santidade e o seu fim é a vida eterna com Deus. Mas aí o verso 23 vai dizer assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Na sua opinião aí, o que você acha dessa morte? O que ele está dizendo? O salário do pecado é a morte. Cortou um pouquinho aqui, pastor. No versículo 23 ele vai dizer assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Indo para a parte final do comentário, ele vai dizer que a morte e também a desintegração de toda a natureza criada, de tudo aquilo que foi criado. Mas é essa morte aí, o que ele quer dizer com isso, né? O salário do pecado, ou seja, a recompensa para uma vida de pecado é a morte. Eu penso pelo menos em algumas mortes, não sei você. A gente associa a morte, geralmente, né? A morte física, muita gente já diretamente associa isso, né? Mas a gente também tem, dentro dessa perspectiva de algumas mortes, não sei se é isso que você vai falar, eu gostei aqui dessa... Eu acho que a gente pode usar o exemplo, que eu sei que já está meio que no final, mas o exemplo que ele fala sobre a pessoa que quer se rebelar contra viver, né, sem obedecer à lei da gravidade. Né? Eu gostei dessa ilustração aqui. Né, que ele fala aqui, ó, pense nisso, né? Se você fosse caminhar por um penhasco dizendo, não preciso viver pela lei da gravidade, costumo seguir minhas próprias regras, né? Meus pés, minhas regras. Estaria, por um lado, desobedecendo a uma regra e a um mandamento bem específico, ou seja, não caminhe pelo penhasco na direção do precipício. Por outro lado,
também não estaria vivendo de acordo com a lei da gravidade, estaria vivendo como se a gravidade não tivesse consequência ou importância em sua vida. Mas você não pode dizer que a lei da gravidade é arbitrária, que é injusto ter de obedecer a ela. Jamais diríamos isso, pois entendemos que a gravidade é algo sob cuja referência vivemos. É claro que existem diretrizes a serem honradas e limites que devem ser reconhecidos. E você sabe o resultado de caminhar para um precipício e tentar quebrar a lei da gravidade, que é morte e desintegração. Então, acho que é isso, né? É esse destino. Esse destino certo, né? O homem, quando saiu, tomou a direção da distância de Deus, né? Para se esconder de Deus, para a desobediência a Deus. E toda vez que o homem está vivendo assim, ele está vivendo aos passos para o precipício. Né? Que é... o que é, no final das contas, se a gente fizer uma leitura de Apocalipse, mesmo na linguagem, querendo como linguagem figurada, que é o destino certo mesmo, é o abismo. Uhum. É o abismo. É o abismo fora da presença de Deus. Tem um pastor, até, que, não sei se são palavras dele, mas eu escutei ele falando, né, sobre o inferno, né? O pastor Igor Miguel, lá de Belo Horizonte. E ele falando que o inferno é um mundo ateu para os ateus. Né, porque quem vive, né, viver como se Deus não existisse, usufruindo das benéficas de Deus, né, enquanto o Espírito dele, a igreja está sobre a terra, é muito fácil. Né? Agora, se existe algum, né, se tem como, se existe não, mas se tem como configurar, né, ou figurar o inferno de alguma forma aqui, é isso. O inferno é o mundo daqueles que querem viver sem Deus, né? Na realidade, né? É esse abismo onde você até tem o tempo, né? Que é a eternidade, mas sem propósito nenhum. É queda Uhum. eterna e absoluta na escuridão. Então, eu acho que ninguém gostaria de viver assim, né? Se imaginar ali, né? Caindo simplesmente sem desfrutar de nada, sem poder ter esperança. Né? Então, acho que uma Eu das acho que, figurações da eu morte acho que é essa. parte também para a questão da morte, tipo, a lá The Walking Dead, né? Uns zumbis andando aí e tal. Uns mortos-vivos. Viver em pecado, eu acho que é bem isso, né? Você vive Bem pela The Walking fome. Dead. Você Você tá vive morto, pela. cara. Você tá Você está morto. podre. E aí, tá, Seu único tá assim já propósito é satisfazer o deteriorando instinto, né? o instinto. Você vai. Cara, The Walking Dead é muito Paulo, assim, é muito bíblico. É The Walking Dead, é uns mortos que andam, é isso aí, meu. E você falou do inferno, eu vi uma outra pegada, uma outra ilustração interessante. Vou passar aqui para vocês. Fala assim, para aquele que está em Cristo, para aquele que está em Cristo, viver aqui nesse mundo é o mais próximo do que você vai ter do inferno. É um negócio doido, violência e tal. E para aquele que está morto pelos seus pecados e delitos e não quer aceitar Cristo, o mais próximo do céu que você vai ter é aqui na terra também. Tipo, tem Uhum. mar, tem coisa boa, tem festa de criança, tem alegria com os filhos, porque eu falei que interessante, né? A terra dá uma nivelada, né? É, É o mais próximo do céu que você vai chegar é aqui na terra, porque o negócio vai ficar estreito, né? é. Ah, a gente está indo para o final mesmo, vamos concluir aí. Paulo escreve que o salário do pecado é a morte, isso aí no último comentário. O pecado leva à morte. No entanto, o Evangelho diz que Jesus Cristo experimentou a morte para que pudéssemos viver. De algum modo, ele foi dilacerado na cruz, espiritualmente desmontado, para que fôssemos feitos íntegros. Ele morreu pelo nosso pecado, para que nós vivêssemos, e experimentou a morte e a desintegração. Pagou a pena por nossos pecados, para que não precisássemos pagar por eles. Em Jesus, mais uma vez pelo sacrifício do Cristo, né? É.
Tinha uma oração que o Ariovaldo fazia, na época que eu acompanhava o Ariovaldo, que ele falava assim que no resumo da oração, antes dele começar, ele falava que é pelo sacrifício do Cristo na cruz, porque é por ele, é tudo por ele. Legal essa percepção, né? O problema é quando os homens começam a perdê-la e vai para todos os outros lados, né? Mas entende que por meio de Jesus a gente não vai pagar o preço dos nossos pecados, né? O preço já foi pago. Aí tem uns outros textos bacanas em Romanos 6 no início, que, que aí a gente pode trabalhar outro dia, quando a gente for falar de salvação. Aí a gente trabalha Romanos Vai, 6, do vai ter 1 ao 6. a gente acaba queimando, né, as referências Aí, que tem, e vai ter coisa, é que é uma coisa ligada à outra, né, cara? É muito interessante isso, porque de fato, é importante trazer a consciência sobre o pecado e também, mas o mais importante é essa declaração final, né? Se Adão levou a gente para a beira do abismo, né? A ponto de jogar a gente lá e toda a criação, né? Jesus foi aquele que mergulhou lá e para tirar a gente de lá, né? Então, exato. acho que essa é a esperança, né? Se firmar nisso também ajuda, né? A gente a caminhar, né? A se direcionar e até passar, né? A ter buscar essa referência, essa vida, né? Longe dessa queda eterna. Exato. Semana que vem, galera, o estudo também vai ser quente, hein? O que é idolatria? Poxa vida, tem muita coisa nesse negócio. Caramba, muito. Tem dois comentários aqui do Martin Lutero e outro do Tim Keller. Um Olha, é contemporâneo e outro pesado, reformador. É? pesado, hein? Pesado, cara. E vai ser em Romanos 1 ainda, um texto mais pesado ainda. Aí sim, Romanos 1 é legal pra caramba. Promete, Cara, semana que vem promete. tendo o Tim Keller aqui, quem acha que a gente vai falar de bonequinho de barro, se prepara, que Se prepara. Se o bonequinho de prepara que barro que a vai apanhar idolatria vai é o ser nós barro. mesmo. É a fotinha. É, fotinha. É um boneco de barro, mas não esse que a gente está acostumado a ver o pessoal criticando. Ai, ai. É aquele que a pessoa acende a vela geralmente todo dia na frente do espelho. Todo dia. Boa. Mano, vamos lá? Vamos encerrar. Obrigado Vamos. aí pela participação de todo mundo conosco. Aqueles que entraram, aqueles que O Emerson permaneceram, acabou de aqueles entrar. que passaram. O Emerson é um amigo meu de São Paulo também. Abração, Emerson. Bom dia pra você aí. Bom dia. Benção pura. Você ora aí pra gente encerrar? Pode sim. Queridos, quem acompanhou antes do Jacorá, a gente está estudando esse livro aqui, mostrar de novo, porque às vezes fica, o que que eles estão falando e tal. Ah, Esse é, né? livro aqui, ó. Toda vez a gente fala esse livro, a gente está caminhando nele. Quem quiser, manda um inbox aí que a gente disponibiliza o material. Tamo junto aí. Uma ressalva também que é um livro baseado em materiais antigos da igreja, né? Não é Uhum. algo, né? Por isso que a gente tem um comentário de um pastor, né, desde a época da Reforma Protestante e um mais atual, né? Não é um material pensado agora no nosso século, né? Mas Uhum. que trata já desde de muito tempo todas essas questões da igreja. Então, é um material com conteúdo histórico, né? Por que não dizer isso? Exato. É história. Então, é um Faz estudo parte da que história da igreja. E toda a teve base aí várias da. publicações já. Esse material já teve outros nomes e tal. E Confissão de Fé de Westminster teve um monte de nome já. E ele foi só sendo adaptado até chegar para nossas mãos aqui. Show de bola. Ô, Ângela, e aí, tudo bem? Bom Bom dia, dia, Ângela. Ângela. Bora lá. Deus Vamos abençoe, lá. galera.
Senhor Deus e Pai, mais uma vez agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de podermos falar sobre Tua palavra, aprendermos com ela. A oportunidade, ó Deus, de estarmos juntos, principalmente como irmãos aqui, eu, pastor e todos os nossos irmãos que entraram, Deus, na frente dos seus ensinamentos. Que o Senhor conduza nossa mente, que o Senhor alinhe o nosso coração, encha, Deus, ele dos seus ensinamentos e da esperança, Deus, que só a sua palavra pode nos trazer. Que tenhamos, ó Deus, consciência dos perigos, ó Pai, do pecado, da realidade dele em nossas vidas e o quanto ele pode, ó Deus, nos afastar de Ti. Que a gente não se distraia, ó Deus, em nenhum momento, Pai, pensando que podemos, ó Deus, nos livrar disso por nós mesmos, com a nossa própria força, mas que a gente seja entregue, ó Deus, totalmente a Ti. Sejamos, ó Deus, dependentes totalmente de Ti, porque é justamente a independência, ó Deus, de Ti, querer ser independente da Tua vontade, da Tua lei, ó Deus, e daquilo que o Senhor disse que é bom, que levou o homem a essa situação. Mas que a gente, ó Deus, dependa cada dia mais de Ti, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu Espírito Santo, ó Deus, para andarmos aqui, ó Deus, enquanto estivermos aqui. Sabendo, ó Deus, que o Senhor não é só nosso destino desejado, ó Pai, mas é o nosso ponto de partida, Deus. Ó Deus, através do Teu Filho, ó Deus, nós sabemos que devemos, ó Deus, fazer tudo conforme a Tua vontade, conforme a Tua lei, que é sempre, ó Deus, boa e agradável para todos nós. Guarda-nos, Senhor Deus, no restante do nosso dia, abençoa, ó Deus, o final de semana e que estejamos, ó Deus, sempre diante da Tua presença. Abençoa a vida do pastor, da Paula, mais uma vez, de todos aqueles que nos acompanharam ao vivo aqui. Que essa palavra chegue também aonde tiver que chegar e todos aqueles que tiverem contato com ela, Deus, sejam instruídos pela Tua graça e pelo Teu Espírito Santo. Em nome do Teu Filho Jesus, é que nós pedimos e agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amém. Muito bom. Valeu, galera, que nos acompanhou. Valeu, Jacó, mais um dia Abraço a aí. todos aí. Obrigado. Um bom dia. E a gente Bom se dia vê. para vocês. Até daqui a Até, pouco. até mais. Falou. Tchau, tchau.